Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este vídeo vai se chamar O Espaço e o Potencial da Manobra. E isto porquê? Porque é que este vídeo ou este monólogo se vai ter este nome? Este fim de semana passado fiz pela primeira vez na minha vida uma apresentação em público com outras pessoas de um dos meus monólogos. Há um monólogo que se chama-se O Amor Precisa-se. E então eu fui aí a uma casa, que é uma livraria, e fui, portanto, apresentar aquilo. E entretanto apareceu dois casais que eu nunca tinha visto na minha vida, mais um rapaz que também nunca tinha visto na minha vida, e pronto, e também mais uma malta que nunca tinha visto na minha vida, mas pronto, mais esse rapaz e outra rapariga que apareceram, entretanto saíram. Mas pronto, eu disse, fogo, tinham aqui 5 pessoas, né, 2 casais e mais um rapaz que estava lá, que apareceram para uma coisa que não conheciam. E que era eu a apresentar um monólogo. E pronto, eu espero, creio eu que se o monólogo em si, para as mulheres, principalmente para as mulheres, pode ter ali momentos desconfortáveis. Portanto, eu próprio, pronto, tenho que admitir que aquilo não é o melhor, o exemplo, não é? Mas pronto, creio que as raparigas que estavam lá tenham sentido ou não desconfortáveis pelas minhas palavras, conseguiram lidar bem com o conteúdo e pronto, não se demonstraram, pelo menos não se demonstraram reativas para com o conteúdo. E isto, o conteúdo tinha a ver com, lá está, com o tal vídeo. E é interessante porque nisto eu tive a sorte, é uma sorte, para mim é uma sorte, portanto, de um dos senhores que estava lá, de um dos casais, fazer uma pergunta, pôr ali em causa certas coisas que eu disse, e depois a conversa evoluiu e houve um rapaz que estava lá que, pronto, disse que ele era advogado e que tinha, depois estivemos a falar sobre a questão, as questões puramente judiciais e eu das mecânicas puramente consideradas judiciais e eu associadas ao direito, ou ao papel do direito nas sociedades, e nisto, pronto, depois há um vídeo que eu já não me recordo qual é que é o vídeo, mas em que eu digo que pronto, que o potencial de um advogado produzir corrupção num estabelecimento jurídico torna-se grande perante o quê? Perante a intenção do mesmo, não é? E eu da função de papel. É que pronto, os advogados têm um papel tramado que merece consideração. Porquê? Porque, pronto, na consideração do Manel, vamos considerar que o Manel fez uma grande burrada. Vamos considerar que ele partiu uma loja só por divertimento. Entrou lá dentro, começou a destruir tudo enquanto se ria, tinha espasmos de riso enquanto partia tudo e mais nada, não é? E pronto. E ele vai precisar de um advogado. Até ele, que em princípio é culpado, vai precisar de um advogado. Contudo, quanto maior o conhecimento da língua portuguesa, da psicologia e ou sociologia o advogado tiver, mais ele é capaz de corromper, digamos assim, portanto, a sessão que tem como intenção julgar o Manel que partiu a loja à Maria. Mas
temos que perceber que, e isso é que é o tal espaço que potencia a manobra do advogado, é que, neste caso que eu dei, em que o Manel partiu a loja toda da Maria, ele é o culpado. E ele até pode-se assumir como culpado perante o advogado. Mas ele nega perante o juiz que aquilo tenha sido por divertimento. Nesta noção, mesmo que nós consideremos, nós já sabemos que aquilo aconteceu e tal, né? Vamos até considerar que houve vídeos e tudo. Em princípio, ele vai ser preso de qualquer modo. Mas ele precisa do advogado porque é essa a função do advogado. Mas se o advogado for mesmo muito bom, se ele tiver um grande domínio da língua e etc., ele pode, no seu potencial da ginástica mental que ele pode produzir, não é? Com o diálogo, com a palavra, ele pode fazer com que, num momento qualquer, não é? Haja um fluxo informativo que permita que o advogado, portanto, foque um assunto qualquer que nada tem a ver com os anteriores e que, ao mesmo tempo, é quase como uma parte, um raminho, não é? Vamos chamar um raminho que sai. Não é? Temos assim a árvore e um raminho que sai para o outro lado. E pronto, e é a partir desse raminho que existe um desvio do conteúdo principal. E é a partir daí que é possível criar a tal corrupção legal dentro de um estabelecimento jurídico. Mas é curioso, porque eu faço este comentário, que é uma forma descritiva da realidade. Contudo, ontem, por causa da intervenção desse senhor, um dos rapazes que apareceu lá, que entretanto disse que era advogado, uma das coisas que me ficou na cabeça, e tanto é que ficou-me na cabeça, e hoje de manhã, portanto hoje senti necessidade de fazer um vídeo sobre isto. Esse espaço de manobra é o mesmo espaço de manobra que o Manel, ou até com o mesmo caso em que a Maria, que não fez nada, não seja presa e o Manel vá em liberdade. Okay? Portanto, depois isto depende da intenção, uma vez mais. A intenção produz o caminho e, ao mesmo tempo, também corrupção, porque depende da intenção. Portanto, mas é esse espaço potencial da manobra, que é o tal espaço onde o advogado pode defender e portanto, provar que o culpado é inocente, como também pode provar que o inocente não é culpado ou que o inocente é culpado. Porque são fluxos informativos, nada mais. Portanto, nós vemos hoje em dia um evento estupidamente lindo e bonito, não é? Nas redes sociais, que é a malta que ouviu a Maria dar um peidinho e, entretanto, consideram, e, portanto, disseram a toda a gente no mundo que a Maria passa a vida a dar peitos. Ela só deu um peidinho uma vez. Saiu-lhe, caiu. Não é? Lá como o Pinto da Costa dizia, não é? Oh, Sr. Pinto da Costa, você deu um peido? Oh, não. Eu não dou nada. Só se caiu. É normal. E neste sentido, em que às vezes, não é, as coisas boas ou as coisas mais surgem, saem, quase sem nós pensarmos. Mas naquela estrutura judicial, aquilo é tudo extremamente bem pensado. E, portanto, é isso. Portanto, os advogados têm este papel, que é importante porque lá está. Às vezes o inocente também pode ser preso. Porque o fluxo informativo da sessão fez com que ele fosse visto como culpado. Além do mais, quando disseram que ele provavelmente era culpado de uma coisa que ele nem participou, pelo facto de ele reagir mal à expressão, à declaração que diz que ele é culpado, já o faz dele culpado.
curioso. Mas isto são as tais associações da relação psíquica e social, né? Que acontece desde os primórdios da estruturação ou da definição do que é um tribunal, né? Tribunal, os advogados, o direito, o Código Penal, o Código Civil, etc. E depois, esse homenzinho que dizia que era advogado, também falou de uma questão que eu já falei e que eu gostava imenso. Lá está, eu não sou o Presidente da República, nem nada que se pareça, portanto, em princípio, tanto o Presidente da República como os advogados deste Portugal inteiro, os juízes e afins, vão mandar à merda. Mas esse advogado disse uma coisa bem interessante, que é, existe um lado, portanto, a ver se me lembro bem, existe um lado da lei que é de tal modo vago, que é de tal modo discreto, digamos assim, que é a própria concepção teórica da lei, que lá está, que permite que vá alguém com um mínimo de conhecimento do português, que é um mínimo de conhecimento de si próprio, isto é, no exercício da auto-introspecção ou até no exercício da especulação do que existe à volta, pode, lá está, criar corrupção ou não, porque depende da intenção. Mas, portanto, a própria declaração da lei é de tal modo subjetiva, isto é, pouco clara, não é uma coisa concreta e clara, não, aquilo é assim um bocadinho quase como eles consideram na psicologia associada à psicologia criminal, que é a psicologia desviante, aquilo é um desvio, não é? É um desvio do que é concreto, aquilo tenta ser assim muito vago, muito indireto, quase que faz lembrar uma das coisas também que falamos lá, assim, mas muito pouco, mas por acaso é pena, também de outro senhor que estava lá, na associação do taoísmo e ou do budismo, e eu até na associação, portanto, das escolas zen. Okay? As escolas zen, eu acho que já falei uma vez ou outra, não é? Eles oferecem até o conteúdo literário do taoísmo, ou do taoísmo, que seja for, todo ele é estupidamente discreto, não é? Quase como temos aqui um livro que fala sobre um riacho e sobre as ondulações do fluxo de água que existe no riacho. Não é? É só isso, um livro de 300 páginas que só fala das variações do riacho, nada mais. E, portanto, quem não for capaz de ir mais longe, de fazer uma espécie de exercício de comparação, é um livro sobre riacho. Sobre um riacho que tem diferentes fluxos. Há dias que parece ameno, há dias que está assim meio atrapalhado, nem sabe se vai para cima ou vai para baixo, há dias que aquilo parece que está extremamente violento e cheio de pressão, não sei o quê. Pronto, é só isso. Mas, nesta noção de que as pessoas têm capacidade de fazer autocomparação da informação, se calhar aquilo não tem a ver com o riacho, aquilo tem a ver com uma pessoa. A pessoa é que de vez em quando é amena, outros dias está meio atrapalhada, né? Há outros dias que está altamente agressiva. Pronto. E isto é a capacidade de cada qual associar qualquer descrição àquilo que conhece. E só a partir do momento em que começa a extrair e a elaborar novo conhecimento a partir da comparação da primeira informação, que é o livro, neste caso, é que aquilo poderá ser uma espécie de ir ao encontro da interpretação da pessoa. Okay? E, portanto, ir ao encontro do significado mais profundo daquele texto. Isto para dizer o quê? E então esse senhor estava a dizer que, pronto... Portanto, isto na comparação do budismo e do taoísmo, blá 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 blá, pronto, que era
só essa relação que eu queria falar. Eu espero que um dia o senhor veja este vídeo, porque pronto, eu na altura não me surgiu dizer isto, respondi isto já é coisas que ficaram-me na cabeça e eu entretanto formulei desde então até agora, foi desde ontem até agora, mas nesta noção de que há realmente pessoas que precisam, não é? Que precisam de uma elaboração mais, como é que eu ia dizer, mais fiel, digamos assim, daquilo que se pode retirar a partir dos textos originários. Neste caso, o Código Penal, o Código Civil, entre outros. E portanto, eu estava a dizer, é que sim, porque lá esse tal homenzinho que era advogado estava a dizer, pronto, que existia um lado que era extremamente vago, que é o tal que parece à literatura taoísta e à literatura de Zen, que é estupidamente vago. E depois existe um outro problema que eles também consideram, que é o facto de que, e eu também considero isso, portanto, não existe por parte nem das escolas, nem dos membros judiciais, digamos assim, né, uma disciplina e uma escola, né, mais vale uma disciplina, não é preciso uma escola inteiramente para aquilo, mas uma disciplina que vá ao encontro da necessidade do rapaz ou da rapariga que está a tirar formação básica, escolar, desde a primária, preparatória, secundária, universitária, etc. Não há uma disciplina, tal como o português. O português e matemática, por norma, são aquelas disciplinas que nos acompanham o resto da eternidade, e não existe uma disciplina na associação da interpretação jurídica ou judicial. E isto cria o quê? Cria uma espécie de distanciamento e desligamento da mesma. Porque, lá está, até os próprios advogados e juízes precisam de fazer uma espécie de trabalho introspectivo sobre aquilo que está lá escrito. Tendo em conta que até as coisas mais concretas não devem ser vistas como algo concreto. E isto é interessante porque tem a ver com aquele livro, aquele vídeo que se chama-se A Lei e o Problema que a Lei Levanta na Interpretação da Lei. Que é isso, não é? Portanto, que é a descrição de uma lei que está, portanto, como é que eu ia dizer, foi definida de uma forma tão concreta que a pessoa que lê e quer produzir aquilo na realidade, naquele exemplo do vídeo, é um polícia, que é analfabeto, mais ou menos analfabeto, no sentido em que ele mesmo sendo incapaz de produzir as coisas que ele pede aos outros para produzirem, pronto, ele aceita produzi-las e punir outras pessoas por aquilo que, em princípio, ele próprio não teria capacidade de fazer. Nesta noção de que alguém quer produzir na realidade algo que está descrito de uma forma teórica e que deveria saber questionar, deveria saber associar aquele conhecimento na realidade de forma que, pronto, que a produção do mesmo não seja assim uma coisa assim muito violenta, que não seja muito quadrada, não é? E portanto, eu acho que, na minha opinião, isto também é um bocado aquela coisa, é que há princípios, os princípios judiciais que estão associados às pessoas, às comunidades, enfim, não é? Eles existem intrinsecamente já há bastante tempo. Okay? Existem há bastante tempo. Não é? E a questão é, tipo, o miúdo que tem 2 anos, não é? Em que sabe que o pai lhe deu, sei lá, uma moto, no momento em que o pai lhe diz que lhe vai tirar a moto, ou que lhe tira a moto, ele vai sentir
ali várias problemáticas associadas à justiça sem ter estudado justiça. Portanto, esse conceito judicial ele nasce connosco. E, portanto, ele vai se desenvolvendo, no fundo. E, portanto, se por um lado eu discordo completamente que haja uma especificação demasiado concreta sobre algo que é mais ou menos variado, eu não concordo com isso. Porquê? Por causa dessa problemática. Porque existe imensa gente que não questiona aquilo que está a ler. Portanto, quer produzir literalmente aquilo que está ali escrito. Não vão ser capazes de fazer uma espécie de ginástica mental para considerarem até que ponto é que aquilo que está a acontecer tem a ver com um monte de coisas, não é? Que estão associadas à justiça, à interpretação da lei e à nossa própria capacidade de interpretar um texto. Por isso que fomos à escola é para isso, não é? E nesta noção de que, é importante que haja essa capacidade das pessoas, porque caso não haja, as pessoas que querem produzir aquilo à letra. E esse foi um dos grandes problemas da religião, um dos grandes problemas também da justiça e até da ciência. Mas a ciência, a ciência, como ela passa por um mecanismo considerado científico, porque vai ao encontro da matemática e afins, aquilo é só para a descoberta. Não é para julgar o resto do mundo, que eles usam aquelas técnicas quase exatas para encontrar, sabe-se lá o que é. E mesmo que as pessoas, portanto, os polícias que normalmente estão associados à investigação criminal, e assim é isso que fazem. Eles têm que ser mais ou menos, ou minimamente, concretos. Portanto, eles não podem passar a vida a especular sobre a probabilidade de seja lá o que for. Bom, para resolver um problema real. E, portanto, eu se calhar acho que a malta, a minha sugestão é essa, que é mais ou menos simples. Nunca me pediram isso, mas se calhar até eu tinha capacidade de fazer isso. Portanto, em princípio, alguém que tenha estudado direito e que tenha alguma capacidade de pensar, em princípio consegue traduzir, fazer uma tradução mais simplificada. Mas essa tradução simplificada, eu acho que ela devia ir ao encontro das crianças só. Porque as crianças é que precisam dessa simplificação. E, portanto, até na mesma, ter algum cuidado naquilo que se está a transmitir. Mas para os adultos, na consideração que a própria escola e o próprio percurso escolar tinha alimentado, isto é, repetido, de uma forma minimamente saudável, todos os mecanismos de introspecção e de, portanto, autoanálise que cada qual pode produzir ao longo do tempo, isso iria prepará-los para que no dia em que lhes pusessem um código penal ou um código civil à frente, eles não terem vontade de fugir. E aquilo tinha assim um português mesmo tramado, extremamente técnico, com palavras que às vezes um gajo diz, olha, o que é isto? Isto existe. Vamos ao dicionário ver o que é isto que eu nunca vi. Existem assim palavras muito bonitas e que depois, lá está, no contexto é extremamente difícil interpretar, porque lá está, temos que fazer o tal exercício de abstração, autocomparação, e essa autocomparação tem a ver com o autoconhecimento e com o juízo do mesmo, não é? Que eu posso, sei lá, haver um lado em mim que é altamente animalesco. Mas se houver um bom julgamento de mim perante mim próprio, eu vou considerar. Há aqui uma característica altamente agressiva ou violenta e eu condeno-a.
E é por isso que eu entendo que aquele evento aconteceu por causa desta característica que também está em mim, mas que eu tento dominar. E é por isso que não produzo aquele tipo de ações. Pronto. E isto é importante que seja o lado puramente educacional das escolinhas, das criancinhas, seja depois, lá está, neste percurso, nesta noção de que existe isso para as crianças durante toda a sua vida, até à faculdade, existe ali uma preparação mental, antes de tudo, mental, que vai fazer com que uma grande parte seja capaz de interpretar a lei de uma forma mais fácil. Porque a lei é tal modo enorme, uma coisa monstruosamente enorme, não é? Nenhum advogado no mundo sabe o Código Penal, o Código Civil e os outros códigos mais de cor e salteado. Ninguém. Não é? Agora, eles têm mais capacidade de interpretar, de associar. Não é? E, no fundo, é só isso. Portanto, é a mesma coisa que eu. Eu tenho alguma ginástica de leitura, e não é assim nada extraordinário, não é? Que há gente que tem muito mais do que eu. Eu tenho capacidade de interpretar de uma forma mais correta. Não quer dizer que seja estupidamente correta, mas quer dizer que é mais aproximadamente correta. Depois temos os advogados e os juízes, que esses sim serão uma espécie de apontador, não é? Do que é exato. Contudo, eu não gosto da exatidão neste aspecto, principalmente na associação comportamental das coisas, não é? Porque já dizia, e isto é um exemplo, são vários, não é? Em que o Manel disse que a Maria era uma prostituta. Disse, pronto, és uma prostituta. Pronto. E a Maria não gostou das palavras que ouviu, principalmente por causa do tom que foi dito, não é? E alguns no tribunal vão lhe perguntar, mas, Sr. Manel, você não disse à Maria que ela era uma prostituta? E a questão é, mas porquê? Qual é o contexto associado? Mas o tribunal e afins não querem saber propriamente qual é o contexto. Eles querem saber se a palavra foi pronunciada ou não. Pronto. Resultado. Se nós não queremos saber do contexto, em princípio, pronto, todo o papel, toda a orgânica que está associada à justiça e à lei deixa de ter importância. E isto porquê? Porque os próprios advogados e os juízes estão a tentar ir a ser extremamente científicos, digamos assim, na causa. Mas a causa não é a palavra, nem o tom da palavra. A causa é a forma como a Maria lidou com aquilo. Isso é que é a causa real. Ou como é que o Manel lidou com a situação que aconteceu para ele chegar ao momento de considerar que a Maria era prostituta. Neste sentido que não é uma prostituta profissional. Aquilo é uma provocação, não é? Uma expressão provocatória sobre a Maria. A Maria, se em princípio se rir daquilo e ignorar aquilo cai em esquecimento. Até o Manel vai se sentir mal porque ele tentou insultá-la e ele riu-se dele, da sua tentativa de a humilhar. E, portanto, a boca do Manel perdeu-se em águas de bacalhau e o Manel meteu o rabo entre as pernas e foi-se embora. Porque não teve efeito, não teve sucesso. Dicas bem lindas para o resto da malta que, em princípio, poderá ouvir-me. E, se eventualmente quiserem, também me podem ver, mas pronto, gajos feios como eu, por favor, vejam coisas bonitas e pronto, e se quiserem podem me ouvir.